Olá, é um prazer estar aqui com vocês, né, no terceiro ciclo de oficinas do projeto Arábica Canéfora. E hoje nós vamos conversar sobre estratégias, sobre técnicas que vocês podem adotar na condução da lavoura de café, a fim, né, de enfrentarem, de se adaptarem à mudança do clima. Vamos lá? Bom, antes da gente falar, né, especificamente quais são essas estratégias, técnicas, eu quero mostrar para vocês esse documento, né, que foi organizado pela ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Foi lançado no dia 11 de agosto, no Congresso Brasileiro do Agronegócio, e é um posicionamento do setor agropecuário brasileiro, né, que será entregue na COP 30. E esse documento, né, ele é um documento muito bacana, ele traz técnicas que podem, né, muitas já são utilizadas pelos agricultores de uma forma geral. Então, para preparar essa apresentação para vocês, eu me baseei nesse documento. Tive como base também a pesquisa feita pelo CSCP, que é nosso parceiro na execução desse projeto, e também na experiência que eu tenho acumulado aí, né, ao longo dos anos, seja como agrônoma, professora e pesquisadora. Bom, então quero apresentar para vocês, né, falar um pouco dessas técnicas que vocês podem estar utilizando, né, como uma forma de estratégia de adaptação na produção cafeeira de vocês. Bom, de forma didática, eu fui dividindo essas técnicas em alguns blocos. Então, o primeiro bloco eu titulei de aumento da eficiência no uso da terra. Então, quais técnicas práticas podem ser utilizadas para vocês como forma de utilizar de forma mais eficiente a terra, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, nesse contexto, né, eu queria comentar com vocês, né, que é possível aumentar a produtividade do café, né, da lavoura de vocês, seja utilizando as técnicas corretas, né, seja aí aumentando o número de plantas por área, questão do trabalhando com adensamento maior, mas também uma outra alternativa é o que? Plantar, né, novos talhões, novas lavouras em áreas tidas como degradadas, ou seja, recuperar essas áreas e deixar essas áreas aptas para o plantio. Ou seja, eu quero aumentar o tamanho da minha lavoura, eu quero novos talhões. Não é preciso desmatar. Você nem pode fazer isso, né? O Código Florestal está aí e a gente tem que ter reserva legal, tem que ter APP, né? De acordo com a legislação atual, né? Florestal do Brasil. Mas eu posso como? Recuperar essas áreas. Nós temos muitas pastagens degradadas que podem ser recuperadas e convertidas, né, em lavouras produtivas. Eu estou situada aqui, né, no Campo das Vertentes, Barra Sul de Minas, e nós temos aqui próximo da gente São Tiago, é uma cidade próximo de São João del Rei, e isso já é uma realidade. Então, áreas de pastagem que estavam pouco degradadas, subutilizadas, foram investidas nessas áreas e hoje elas estão com lavouras de café e bastante rentáveis. Nesse contexto também de usar a terra de forma mais eficiente, nós temos a agricultura de precisão, uma ferramenta excelente para que vocês possam ser mais eficazes no uso dos insumos. Isso é excelente, vai reduzir o custo seu de produção, né? E também é ótimo para o ambiente. Então, fique aí essa dica, né? Usem cada vez mais a agricultura de precisão. Nesse contexto também, né, eu quero conversar com vocês sobre o cultivo de café em sistemas agroflorestais. E aí eu tenho o prazer de falar, né, que eu desenvolvi uma das primeiras teses envolvendo essa temática café em sistemas agroflorestais no Brasil. Isso foi, né, no início de 2009, então já tem alguns anos. E hoje, né,
principalmente, né, com essa questão do clima, né, dessas intempéries, desses essa questão, né, das geadas, períodos de seca, chuvas de granizo cada vez mais frequentes e intensas, né, os SAFs, eles passam cada vez mais, né, ser uma opção para o cafeicultor, para a cafeicultora. Porque ele até altera ali o microclima, né, a presença das árvores reduz a questão da temperatura, né? Os SAFs também protegem, né, as lavouras de café, aí, né, conta principalmente geada. Então, é uma excelente alternativa. Essa primeira foto é aqui no Campo das Vertentes, em Santo Antônio do Amparo, na Fazenda da Miriam. A segunda foto, né, é a Fazenda Cachoeira da Miriam, nossa ex-presidente da IWCA Brasil. A segunda foto, que já é no Cerrado Mineiro, né, na Fazenda da Terra, e aí você já vê que é é, uma outra topografia, né, um outro relevo. Então, sul de Minas, Campo das Vertentes mais ondulado, né? Mas o cerrado já é bem plano, possibilita, né, a gente mecanizar toda a área. Mas mesmo mecanizando a área, você pode ter práticas agroflorestais, como por exemplo, os quebra-ventos, eles são tidos como uma prática agroflorestal. E aí, se você fizer um planejamento bem bacana, você consegue linkar esses quebra-ventos com seus corredores ecológicos, também reserva legal e APP. Com isso, você aumenta a sua área de floresta nativa, de mata nativa, aumenta a biodiversidade e traz inúmeros benefícios, ok? Não vou me alongar muito, porque eu sei que o meu tempo é curto, né? Fiz um combinado aí com a Bia de não me estender muito. O segundo bloco, eu quero falar com vocês sobre a melhoria da eficiência no uso dos recursos hídricos e também nutrientes. Nesse contexto, né, pessoal, com a questão climática, a gente tem presenciado aí, né, é, períodos maiores sem chuvas, né? O ano passado, aqui no Campo das Vertentes, nós ficamos praticamente entre 5 a 6 meses sem uma chuva significativa, e isso as lavouras, né, sofrem muito. Então, a nossa área, né, que até alguns anos atrás não se recomendava irrigação, hoje o cafeicultor que consegue, né, tem um aporte financeiro para fazer, ele faz porque é um seguro para ele, né? E dentre os vários tipos de irrigação que nós temos, né, eu trouxe a foto aí da irrigação por gotejamento, né, uma irrigação que tem uma economia maior no uso da água. E também você pode fazer a fertirrigação, onde você molha o solo e também aplica o adubo, isso é ótimo. E aí chamar a atenção de vocês, né, para a importância de se coletar e reutilizar as águas da chuva. E aí eu trouxe para vocês uma foto da Fazenda Santa Bárbara, em Monte Carmelo, no Cerrado, né, de um terreiro de secagem que foi adaptado, né, estruturado para captar a água da chuva. E é essa água que é utilizada para irrigar a lavoura de café. Bom, dando continuidade, né, quero falar um pouquinho nesse contexto sobre a importância, né, de se fazer um plano, um planejamento integrado da fertilidade. Gente, as plantas, elas precisam estar bem nutridas. A planta de café é um ser vivo como a gente. Imagine você, se você não dormir bem, se você não se alimentar bem, se você tem uma vida muito estressada, a sua imunidade abaixa. A planta, se a planta não estiver nutrida de forma correta, ela vai ficar mais susceptível à presença das pragas, das doenças, a um fator climático extremo. Então, a base para uma planta bem nutrida é vocês fazerem, né, análise de solo, ok? Eu preciso saber o que, que tem no meu solo, as características físicas, químicas. Hoje, alguns produtores rurais já fazem até as características biológicas. Quem tiver como, faça também, né? É algo novo, mas que vai contribuir para o seu planejamento como um todo. Então, eu preciso
saber o que que tem no meu solo, para que eu possa entender o que que falta, ok? Muita gente perde dinheiro porque não faz uma análise de solo. E para fazer a análise de solo, você tem que ter feito uma amostragem, uma coleta correta desse solo, né? Amostra simples em cada talhão, formando uma amostra composta. É algo simples, mas que ainda muita gente falha, perde dinheiro e, né, acaba o quê? Perdendo tempo, dinheiro não sendo eficaz. E hoje, gente, vocês melhor que eu, vocês sabem, é cada vez mais desafiador produzir café. Então, a gente tem que ser igual uma empresa. A gente tem que ser muito assertivo. E a análise do solo é algo básico, é algo essencial para que vocês possam conseguir conviver, né, produzir café diante desse novo cenário climático, ok? Bom, dando continuidade, né, vamos falar aqui agora um pouquinho, né, o terceiro bloco nosso aí, né, sobre melhoramento genético. Então, quem foi fazer a implantação de uma nova lavoura, renovar talhão, né? A gente tem aí as empresas, né? Principalmente empresas públicas, a exemplo da Epamig, em Minas Gerais, Instituto Agronômico de Campinas, em São Paulo, Fundação Procafé, aqui em Minas, né? Eles trabalham com o melhoramento genético do café. Eles desenvolvem genótipos mais adaptados, né? Mais resilientes. Então, assim, procurem conhecer sobre essas novas cultivares, ver qual cultivar é mais indicada para sua região, veja se existe alguma que é mais propícia para essa questão do aumento da temperatura, da falta de água, né? Hoje no Brasil nós cultivamos de forma comercial a espécie arábica e a espécie canéfora. A espécie arábica, ela precisa de temperaturas um pouco menores quando comparado com a espécie canéfora, mas ambas as espécies precisam de água. E dentro desse todo, o melhoramento genético vem desenvolvendo o quê? Cultivares mais adaptadas para cada região, cultivares que toleram, né, esses estresses abióticos e bióticos. Então, procure conhecer na sua região. Tem alguma cultivar que já é indicada para essa questão climática? Ok? Bom, no quarto bloco, eu trago aqui para vocês sobre o manejo conservacionista do solo. Dentro desse contexto, quais são as técnicas que eu posso utilizar para me conservar o meu solo? Bem, eu trouxe aqui, né, três principais técnicas, que a primeira é a cobertura permanente do solo, seja entre as linhas com café e também na linha plantada com café. As curvas de nível, né, terrenos mais ondulados, a gente sabe da importância da curva de nível para redução de erosão, aumento da infiltração de água no solo e também o terraceamento, né, em topografias mais acidentadas. Então essas práticas, elas vão reduzir a erosão, elas vão aumentar a infiltração de água no solo e vão manter a fertilidade desse solo por um tempo maior. Ou seja, essas práticas reduzem os efeitos das chuvas torrenciais, aquelas chuvas fortes com enxurrada, e também reduz o efeito danoso da compactação do solo causado por máquinas pesadas. E a mais, né? Qual que é o plus dessas práticas? Elas favorecem a atividade biológica do solo, né? A parte viva desse solo, promovendo maior estabilidade nos ciclos de nutriente e de água. Bom, o quinto bloco eu quero falar com vocês, né, sobre a promoção da saúde e funcionalidade do solo. Vocês estão percebendo, gente,
que quando, né, a gente fala sobre as questões climáticas, né, atuais, né, os novos desafios climáticos, que a gente fala de uma cafeicultura mais resiliente, né, uma cafeicultura ainda mais sustentável, mais conservacionista, regenerativa, né? Nós precisamos dar o devido valor ao solo. O solo e a água, eles passam a ser protagonistas na produção de café, né? Então, se hoje eu quero uma produção de café mais resiliente, eu preciso mais do que nunca estar atento ao meu solo. Eu preciso de um solo saudável, preciso de um solo vivo, eu preciso de um solo que tenha água, que tenha ar, ok? Vamos lá ver quais são essas técnicas que vão promover, né, que vão trazer mais saúde e funcionalidade para esse solo? Bom, então nós temos aqui, né, a tubação verde, ela, né, tem sido cada vez mais indicada. E aí você vai fazer essa adubação verde, você vai plantar essas espécies entre as linhas de café, né? Hoje, muitos cafeicultores, cafeicultoras plantam braquiária, ótimo, né? Uma gramínea, vai deixar o solo coberto, roça ela depois, as aspas, né? Elas vão cobrindo as entrelinhas e a linha do café. Isso vai ser decomposto, vai gerar matéria orgânica, nutrientes, né? É a chamada reciclagem dos nutrientes, ótimo, né? Aumenta a matéria orgânica do solo, mas a gente pode ir um pouco a mais, né? Então hoje, né, já se faz também o plantio de leguminosas, de mix de leguminosas, né? Não são uma espécie, mas um conjunto de várias. E a gente sabe que as leguminosas, elas fixam biologicamente o nitrogênio no solo, e o nitrogênio é um macronutriente exigido em maior quantidade pelas plantas. Então, você vai ter uma certa economia na compra do seu nitrogênio. Então, pessoal, essa técnica de adubação verde, né, ela proporciona o quê? Um aumento da matéria orgânica do solo, além de aumentar a biodiversidade desse solo, né, melhorar a estrutura física desse solo, o que é fundamental para essa resiliência. A saúde do solo, ela melhora, ela aumenta a retenção de água nesse solo e proporciona um uso mais eficiente dos insumos, ok? Vocês estão entendendo o raciocínio? Nesse contexto, né? Aqui só mostrando para vocês a roçadeira ecológica, a trincha, né? O tratorzinho vem roçando, já vai jogando essas aspas aí, né? Para debaixo da planta de café. Outra técnica importante, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já fazem, é retornar a casca de café, né, para a lavoura. E aí você vai ter uma economia aí no seu formulado, contendo potássio, né? 1 tonelada de casca de café equivale a 30 quilos do formulado. Então você vai ter uma redução do seu custo e já é um resíduo que está na sua propriedade. Então vale muito a adoção dessa prática. Bom, aqui a questão, né, do composto orgânico, do adubo orgânico. Eu trouxe o caso, né, o exemplo da Fazenda Barreiro, em Poços de Caldas, na região vulcânica aqui de Minas, né? E eles já estão fazendo a produção do composto orgânico com os resíduos que ele tem do beneficiamento do café, né, a casca do café, juntamente com os resíduos que eles têm proveniente da criação do gado. E aí, o projeto deles é, né, produzir até 1.100 toneladas de composto orgânico por ano, e todo esse volume produzido vai ser utilizado para adubar todas as lavouras de café que eles têm, são 160 hectares, e parte aí das pastagens. Outra prática, né, a questão do uso dos bioinsumos, né, também tem crescido, é uma prática positiva. E o sexto e último bloco, contendo essas práticas, eu quero falar com vocês sobre a inclusão socioterritorial e soluções contextualizadas. Então, eu trouxe aí esse mapa, produzido aí pela BSCA, e eu quero chamar a atenção de vocês que nesse mapa nós temos 35 regiões produtoras de café. Por que eu quero chamar a atenção de vocês? Porque as técnicas
elas podem diferir. A técnica que a Maria vai usar lá em Rondônia pode ser diferente da que a Joana irá usar lá na Chapada, né? São espécies distintas, uma é arábica, outra é canéfora, o clima. Então, diante da nossa diversidade de locais de produção e do tamanho da extensão do Brasil, uma extensão continental, a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Talvez o que for bom para Rondônia, talvez não é tão bom para o Espírito Santo, para o sul de Minas, enfim. Então, diante desse cenário, né, é importante que se busque sempre, né, assistência rural. E aí quem não tem condição de ter uma assistência particular, né, a gente tem empresas públicas oferecendo um excelente trabalho, a exemplo da Emater, a exemplo do Senar, Sindicato Rural, né? É importante também nesse contexto o fortalecimento das cooperativas e associações, né? Que vocês possam fazer parte das cooperativas e associações de produtores de café, né? Importante também que vocês tenham acesso a crédito, a financiamento, para que vocês consigam, né, colocar um sistema de irrigação na sua lavoura, consigam talvez fazer a implantação de um sistema de agroflorestal. Então precisa de recurso, que a gente tenha política pública, né, que dê para vocês esse acesso a esse crédito. Também tão importante quanto é a questão do seguro rural, né? Já que esses eventos climáticos, geada, chuva de granizo, né, ondas de calor, estiada, têm sido mais severos e mais frequentes, o produtor rural precisa de um bom seguro rural, né? Quem dera se fosse igual o seguro de carro, que funcionasse tão bem quanto. É preciso também valorizar o saber local, né? A agroecologia traz muito isso, a união da ciência com o saber local. E também a equidade no acesso às informações, tecnologias e mercados. Então, professora Dani, qual técnica que eu vou usar? Qual que vai adaptar melhor para a minha realidade? É uma receita de bolo que serve igual para todos e todas? Não, né? Então, tem que ver a situação da sua propriedade, o local que você está inserido, ok? Vamos dar sequência? Bom, quero fazer uma dinâmica com vocês e aí já encerro a apresentação, né? Para vocês, né? Quem quiser pode fechar os olhos, quem quiser fica com o olho aberto mesmo, mas eu quero que vocês desenvolvam um olhar macro da propriedade de vocês. O que é um olhar macro? É um olhar do todo. É importante vocês terem esse olhar do todo, de forma sistêmica, né? Para que vocês possam identificar o que precisa ser melhorado na sua propriedade para que ela fique, né, adequada a esse novo contexto climático que nós estamos vivendo. Vamos lá? Então, quem quiser fechar os olhos pode fechar, quem quiser fica com os olhos abertos mesmo. Vamos lá. Na propriedade de vocês, existe pasto degradado? Ainda existe solo exposto, sem cobertura, na linha de plantio, na entrelinha? O seu plantio foi feito em curva de nível? Você fez uso do terraceamento? Você adota o manejo integrado de pragas, o MIP, o MID, que é o manejo integrado de doenças? Você faz o seu controle do custo de produção? Tudo que você gasta, você anota? Você tem controle dessas informações? Você tem certificação, algum tipo de certificação? Você tem registro das informações, a rastreabilidade da sua produção? Os trabalhadores estão registrados e são remunerados de acordo com a legislação trabalhista? Gente, eu queria ter mais tempo para fazer mais perguntas para vocês. Mas essas perguntas, elas já vão dar para vocês algumas pistas de onde vocês precisam melhorar
para estar adequando a produção de café de vocês. Bom, aqui, né, é o currículo da sustentabilidade do café, desenvolvido aí pela Plataforma Global do Café. Tenho certeza que muitos já conhecem, já viram. Ele é bem prático e eu acho ele muito didático. Então, como o nosso tempo aqui é curto, eu convido vocês a olhar esse currículo e ver. Ah, esse ponto eu tenho na minha propriedade. Ah, esse aqui eu ainda não tenho tão bem, de forma tão eficaz. Eu posso então implantar. Que ele também vai ajudar vocês nesse diagnóstico que a gente falou. E para a gente terminar, né? Nós estamos falando sobre as práticas resilientes no agroecossistema café. Essas práticas, elas são importantes porque elas contribuem com a redução das emissões de carbono e promovem resiliência do sistema produtivo café frente aos impactos climáticos, ok? Então, fica aqui o meu agradecimento pela oportunidade, né? Agradeço aí a Bia, ao Samuel. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo que seja de forma virtual. Queria muito ter ido novamente presencial, né? Encontrar com vocês, mas em função, né, de fatores financeiros, enfim, não foi possível. Mas fica aqui o meu abraço carinhoso em cada uma, e eu me coloco à disposição de vocês, viu? Aí tá meu telefone, meu e-mail, minhas redes sociais. Se vocês precisarem, eu estarei sempre aqui para ajudar. Obrigada.